Quero saber do telefone também. Na época mais moleque, Chegão. né? Ia pra todas as festas aí pra cima e pra baixo. E eu tinha uns amigos que faziam as faculdades diferentes, né? Tinha um amigo que tava em Alfenas, aí tinha um outro amigo que tava Unicamp. E aí tinha uns que estavam lá na UFSCar. Só que aí alguns moravam em Araras e outros moravam em São Carlos mesmo. E eu não lembro direito como que era uma festa dessas festas de faculdade. E aí a gente foi, e aí encontrou com esses amigos da UFSCar. E a gente estava lá em São Carlos e tudo mais. E essa pessoa também era lá de Indaiatuba, lá da cidade que eu morava, né? E só que também estava fazendo faculdade lá. E aí, papo vai, igual a gente tá aqui. Começou a contar a história. E vai. E aí chegou no momento que falou: ah, não, mas é que eu gosto de filme de terror. Aí ela falou: não, parei de assistir filme de terror. Por quê? É porque eu aprendi que eu não devo ficar convidando, ficar abrindo. Não quero trazer essas coisas pra dentro de casa, porque eu tive uma experiência assim, passei uns 3 piores meses da minha vida logo que eu vim morar aqui, né? Aí, velho, por quê, né? Ah, porque, enfim. Aí eu vou fazer uma divisão aqui, né? Aí tem uma parte da história que o que salvou ela é que quando ela era criança, ela escutou uns parentes dela lá, na onde ela morava lá, que ainda não era em Indaiatuba, falando que o sobrenatural existia e que eles sabiam que existiam porque tinha uma lenda lá, uma coisa meio, uma lenda urbana do mendigo que some. Que tem em vários lugares do Brasil, também tem essa lenda. Todo canto o mendigo some, isso aí é normal. A prefeitura leva pra outra cidade. Isso aí E aí, mas falava assim, É. um parente dela falava, né, toma cuidado, que tem um mendigo que, dependendo, ele pode tanto fazer o mal quanto fazer o bem, que ele some. E um parente dela, um vô dela lá, tinha visto esse mendigo que some, né? E esse mendigo que some vivia atormentando o vô dela ia dar um jeito, sumia. Aí fecha aqui essa história. E aí passou-se muito tempo, ela gostava de história de terror por causa dessa vivência e tal. E quando ela foi morar lá, acho que em Araras, ela tentou morar numa república, não conseguiu, tentou morar em outra república, não conseguiu. Não foi, não sabe, de não conseguir, de não dar match ali, sabe? Morava lá e não simpatizava, era bagunça e tudo e mais. E aí ela chegou a um ponto que ela falou pros pais dela: aluga uma casa pra mim. Quero ficar aqui tranquilo. Eu estudava integral, precisava da ajuda dos pais. Não, beleza. Aí acharam a casinha mais baratinha num bairro lá, mais afastado assim. E ela foi lá morar sozinha, ficar tranquila. E beleza, aí ela realmente estranhou que o aluguel era uma casa boa, né? Ainda mais pra ela morar sozinha, num bairro ok, bom, mas barato e tal. E aí ela, na vizinhança, ela escutou que o pessoal não parava muito ali porque achava a casa meio mal assombrada. E aí um dia ela recebeu os amigos lá de faculdade e lá contou pros amigos lá que o aluguel aqui é barato porque diz que tem assombração aqui, né? E essas piadas, né? Que igual a gente brinca assim, não, é barato porque tem assombração, barato porque tem assombração, não sei o que, né? E nessa, o pessoal brincou com ela e falou: mas o que você faz se aparecer? Se aparecer eu vou mandar lavar a louça. Se aparecer vai me ajudar a cuidar da casa, né? Tipo, foda-se assim, né? Aí passou uns dias, coisa do tipo. Aí um dia ela escutou barulho lá, ela deu risada e falou: pode ir lá lavar a louça, né? E aí ficou essa brincadeira assim, né? Aí ela tava lá, ela tinha um cachorrinho, um negócio assim, o cachorrinho ia brincar, o cachorrinho começava a latir pro nada dentro da casa. E ela só na brincadeira, né? Eu não ligo, pode ficar aí, eu não tenho medo, né? Só na coisa assim. Aí começou um negócio mais pesado, né? De tipo assim, ela tá dormindo, sentir alguma coisa passar a mão por cima da coberta nela, assim, sabe? Cachorro chegava madrugada, começava a latir, não deixava ninguém em paz, a ponto dos vizinhos reclamarem, né? Até que um dia ela pediu para uns amigos da faculdade irem lá dormir com ela na casa, porque tava insuportável, ó. Vai lá e dorme comigo lá para ver, né? Se vocês acontecer alguma coisa, eu não tô ficando louca, né? Que agora eu comecei a ficar assustada, né? Aí foi lá, aí nesse dia todo mundo que tava na casa dela também viu tudo acontecer. Diz que janela batia, bem típico de assombração mesmo, assim. Luz piscava, aí tava assistindo a TV lá, sumia assim. Mas lavava a louça ou não lavava a louça? Não, só assustava mesmo, ninguém lavou a Eu louça. sou fantasma da minha casa, porque eu lavo a Fantasma louça. preguiçoso. E na hora de dormir, uma das amigas dela tava dormindo no quarto do lado, jura que passou assim no quarto dela e viu que tinha alguém debaixo da cama dela. Só viu, tipo, a feição, o olho assim, gritou, assustou, correu lá. Aí a menina ficou atormentadaça, né? Atormentadaça, assim, né? E aí não sabia o que fazer. Aí contou
pros parentes, contou pro pai, contou pra tudo lá. Falou, eu não boto muita fé nessas coisas assim, mas tem seu avô lá, o parente dela que contava essas histórias de assombração, contava inclusive da história do mendigo pra ela, né? E aí ela foi e contou lá pro tio avô dela, alguma coisa assim. Falou, tá acontecendo isso em casa, né? Aí foi lá até a casa dela, saiu lá de Indaiatuba, foi lá pra Araras, pra casa dela. Falou, realmente sua casa é assombradaça, tem coisa pra caramba aqui, e você deu autorização pra eles. Além de você, tipo, falar a casa é de vocês, você ainda chamou mais coisa pra dentro da casa, tá? Pesadíssimo aqui. Vamos atrás de uma benzedeira, vamos fazer alguma coisa, sei lá. Falou, eu não tenho coragem de dormir aqui com você uma noite, né? Aí ela falou, não, mas e agora, o que eu faço, né? Lá, pede ajuda, né? Vamos fazer uma oração, atrás de uma benzedeira e tudo mais, mas ainda essa noite ela ainda ficou lá, né? Não tinha muito o que fazer, o parente dela foi embora e ela falou que à noite na janela batia assim de pau, sabe? Pra assustar mesmo ela, cachorro latindo e tudo mais. E aí ela rezou, né? Pediu que alguém ajudasse ela. Aí no outro dia ela saiu e tinha um morador de rua assim, né? Na calçada, né? Aí ela ficou com aquela história, né, de que esse parente dela, a família dela sempre contava desse mendigo que some, e ela tinha na cabeça dela que se não fosse com a cara dela, ia ficar jogando pedra nela, atormentando ela. Se fosse com a cara dela, poderia ajudar. Aí ela chegou pra esse morador de rua e falou, viu, você é daqui, né? Aí o morador de rua falou pra ela, não sou não. Você não é daqui, né? Não é de lugar nenhum dela. Não sou daqui, não sou daqui. O morador falou pra ela, tem umas coisas lá em casa lá, se eu te der comida, você pede pra elas ir embora de casa? Se você me der comida, eu vou lá e falo pra tudo ir embora comigo. Aí ela falou, não, vou fazer uma marmitinha pro senhor, o senhor vai até em casa, eu vou te dar a marmita e daí você vê se realmente tem alguma coisa lá. Ela falou, tá bom. Aí levou o morador, né? Chegou, ficou na garagem da casa dela, deu marmita pra ele, sabe? Com comida, tudo caprichado, agradeceu ele. Ele falou, vou levar tudo comigo. Mas você nunca mais brinca, fala pra entrar, convida, faz brincadeira, essas coisas assim, porque tudo escuta. Sem ela contar nada pra ele, sem nada do tipo. Deu uma marmitinha, o morador foi embora. E aí depois daquele dia, parou. E aí, só que ela tomou isso como regra, ela não assistia mais filme de terror, aí ela ficou, tipo, não brinco mais com nada, sabe? Não gosto mais de nada disso. E aí, vem, né, parte do desfecho da história, que ela foi conversar com o pessoal e tudo mais, se mais alguém tinha visto um morador de rua rondando por lá, mas ninguém tinha visto morador de rua nenhum. Essa história é fenomenal. Demais. Essa história, porque você vê que tem uma conexão aí mental de passar a mensagem do morador de rua, passar a mensagem pra ela do que ela estava vivendo. Essa eu achei excepcional. Muito bom, O que eu acho, assim, na minha forma de ver, que aí eu conecto bem com o Thiago. Pra você ficar imerso em uma história ou imerso em um filme de terror, você tem que estar psicologicamente bem alinhado. Porque se você não estiver psicologicamente bem com você, no seu interior ali, você dá uma bugadinha. Muita gente fala pra gente assim, não veja filme de terror porque baixa a energia, a vibração. Eu comentei com você até. Não, eu a gosto. gente vê desde criança lá em casa filme de terror e meus pais punham filme pra eles assistirem, eu e meu irmão ficávamos assistindo. E assim, a gente analisava roteiro, atuação, quem vai ser o assassino, quem vai morrer primeiro. Então a gente ficava mais ligado nisso e a gente se divertia. Porque você ia pra uma linha. Não, mas aí eu faço a mesma coisa com os meus filhos e eles também se divertem. E eu sempre comento e eles meio que reverbera a mesma opinião, às vezes, em relação a isso. Pra mim, o que baixa a minha energia, baixa a minha vibração, eu assisti um programa, às vezes, que mostra uma notícia verdadeira, ruim. Uma notícia ruim, uma notícia... aquelas sensacionalistas que só falam de coisas ruins e tristes da realidade. Mas a gente não tem que saber a realidade? Tem. Mas assim, saber a realidade é uma coisa overview. Eu sei que pessoas morrem. Eu sei que tem criminalidade. Eu não preciso esmiuçar a pobre vida da vítima e saber aquilo que já traz uma carga que já fizeram testes, isso faz mal pro DNA da pessoa.
Isso impacta no DNA. Agora, filme de terror é tanto quanto filme de comédia, para mim e para muitas pessoas que consideram o terror como entretenimento. Então a pessoa vê um filme de terror ali, ela não tá convidando Se fosse assim, eu ia ver filme de comédia do Adam Sandler, ele ia convidar um palhaço pra vir em casa. Não, tô brincando, mas... faria sentido o paralelo. Assim. Mas assim, agora, é óbvio, se a pessoa se sente mal assistindo, porque já aconteceu nos meus relatos. Eu tô contando relato no canal, eu tô com 701 vídeos de relatos no meu canal. Tem mais de 700, porque tem vídeo que tem 5 relatos, tem 10 relatos. E aí... Tem pessoas que falam, eu amo o seu canal, mas vou parar de assistir, porque eu me sinto mal. Eu falo, mas tem que parar mesmo. Você não tem que ir atrás daquilo que vai te deixar impressionado de uma maneira negativa. Você pode ficar pensando, pô, que história legal. Assistimos aí um filme de terror e, pô, que história legal, que bacana. Fiquei pensando nisso. Agora, se algo tá te fazendo mal, cara, se afaste. Eu comentei até também. O meu livro A Página Perdida de Camões é um livro de aventura, meio Dan Brown, com investigação policial e tem um serial killer. Eu tenho uma grande amiga, que assim, amiga de infância, a gente estudou junto no prézinho, assim, e até o colegial, que antigamente se chamava colegial sim, do ensino médio, sim, eu sou velho. E ela fala assim, Luciano, eu comprei seu livro Página Perdida de Camões, mas na hora que aparece o assassino eu parei de ler porque eu não gosto de filme de terror. Eu falo, mas esse livro ele é adotado por escolas, as professoras adotam e dão para as escolas para ensinar Camões de uma maneira lúdica. Então cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe o que é o limite, né? Qual é o limite de eu posso ouvir uma história pesada ou não? E eu penso assim, o Rogério contando histórias de folclore. E você fala, folclore, pra mim, antes de conhecer o Rogério, o folclore era uma coisa longe. Era uma coisa que a professora contava assim, caipora, boitatá, curupira, saci. Não, mas aí ele me traz um negócio assim, pô, meu, na minha infância, eu e um amigo, eu acho que a gente enfrentou o Homem do Saco. Pô, na minha infância, aí ele conta do vô dele falando do saci e do pai dele. Então ele traz pro presente. Eu acho isso sensacional. E da mesma maneira, o Thiago, ele caminha por lugares que eu conheço gente que nunca foi em cemitério. Adulto que fala, eu não piso num cemitério, eu tenho medo. E tem gente que, aquela história, eu vou no cemitério, eu lavo o sapato, bato o pé, a poeira fora, porque não pode entrar poeira de cemitério na sua casa. Mas por quê? Por quê? O que vai te acontecer de ruim quando você está indo num lugar que, teoricamente, em algumas crenças religiosamente é sagrado? Cemitério é sagrado. Para muita gente é um local de saudade, de despedida. Sim, tem sofrimento na morte, sim, tem saudade, mas eu me sinto mal em outros lugares que não são cemitério. Eu me sinto mal. Então, no imposto fiscal. Então, mas não. Cara, não, o Thiago, vai pagar uma conta de Poupa chinelo, tempo. onde tem placa, tem história. Vai pagar uma conta num banco de chinelo numa hora que vai um monte de idoso. Eu nunca fiz isso, mas, meu, é ruim pra caramba. Mas